Uma pessoa me perguntou no canal esses dias se ela deveria ser uma professora universitária. E eu não consegui responder isso para ela digitando, né? E eu resolvi fazer esse vídeo porque eu tenho que falar para você aquilo que eu penso da faculdade. Então, uma das coisas importantes que você saiba é que já existem cidades, a cidade de Chicago, e nos anos 2030 já tem no seu planejamento não existirem mais universidades. E nós estamos falando que grandes universidades dos Estados Unidos estão na região de Chicago. Então, as principais, as maiores universidades dos Estados Unidos estão em Chicago. E eles já planejam um 2030 sem universidade. Você, quando vai olhar para a sua carreira, quando você vai olhar para o seu currículo, uma das coisas que você precisa aprender a fazer é a profissão que eu vou escolher. Vai existir daqui 5 anos? Vai existir daqui a 10 anos? Vai existir daqui a 20 anos, dependendo da sua idade? É muito importante essa consideração e eu quero ensinar você a fazer essa avaliação, a ter esse olhar. A maioria de nós, quando vai escolher uma profissão, quando vai escolher um caminho, quando vai escolher um cenário, essas pessoas olham para trás, vê como o mundo era e aí tomam a decisão de caminhar em frente. A maioria das pessoas estão fazendo isso. Por quê? Porque esse é um modelo que vem da era industrial. Na era industrial, uma das coisas que nós fazíamos era estudar o passado. E você ia pegar lá, na faculdade, você ia pegar Taylor, Fayol, dependendo dos caras que você estudou. Taylor era o pai da Revolução Industrial. Cara, é assim, ele era assim, como se fosse um deus para os administradores. Então você estudava esse cara no passado, aprendia sobre ele e aplicava aquilo na sua vida, na sua empresa, na sua carreira. Mas o mundo não é mais assim. Se você está disposto realmente agora a ver se essa profissão, se aquilo que você quer fazer, a sua empresa vai existir, você precisa aprender a olhar para o futuro. Você precisa imaginar o futuro. Então, por exemplo, se você está numa área como a indústria automobilística vai sofrer uma mudança muito radical nos próximos anos. Isso é muito óbvio. Por quê? Por causa do carro elétrico, por causa do carro sem motorista, por causa dos novos meios de transporte que estão nascendo. Então, muito está acontecendo agora. Então, se você está nessa indústria, você precisa ter um novo olhar para essa indústria. Se você está, por exemplo, na indústria do papel, então é óbvio que o papel ele vai assumir um novo formato no futuro. Cada vez mais os jovens estão usando menos papel e as pessoas mais velhas ainda usam papel. Os jovens preferem já se apropriaram das novas tecnologias. Então, se você olha para o seu futuro e você está na indústria gráfica, nessas indústrias, né, você precisa ter um olhar para o futuro onde isso vai sofrer uma mudança radical. Eu posso dar um exemplo para você. Há muito pouco tempo atrás, no Brasil, nós não tínhamos linhas telefônicas suficientes para todas as pessoas. E para você ter linha telefônica, você tinha que instalar cabos nas ruas e instalar o telefone nas casas. Era um complicador. Hoje, na minha casa, eu não tenho mais linha telefônica. Mandei desligar, porque todas as ligações que eu recebia eram ligações ou de telemarketing, ou de telemarketing, ou de telemarketing. Eu não recebia ligações de ninguém querendo falar comigo. Eu mantive a nossa linha residencial em casa quando meu sogro morava comigo. Ele faleceu porque as pessoas da idade dele ainda tinham o hábito de ligar procurando pela linha fixa. É um hábito que talvez as pessoas mais velhas tenham. Mas quando eu falava isso para as pessoas, que o mundo da telefonia ia mudar radicalmente, que as linhas telefônicas fixas iam deixar de existir, e eu falava isso em 1996. Não estou falando que eu falava isso ontem, quando o celular já era uma realidade. Eu falava disso em 1996. Nem tinha celular ainda. Quando eu falava que isso não ia mais acontecer. O celular ainda não era, ele não era o que é hoje. As pessoas riam e e teve gente que depois se jogou do prédio, porque todo o patrimônio dele estava construído em linhas telefônicas, era o que ele tinha. Elas passaram a valer nada, e aí esse cara acabou se atirando de um prédio. Uma solução definitiva para um problema para um problema passageiro, porque esse cara, ele tinha competência que ele podia ter usado em outra área, mas enfim, nós vamos falar disso hoje. Então, o que você precisa
ter o olhar. Você precisa ter o olhar o que eu vou fazer no futuro. Uma das coisas que eu tenho dito, se você é um profissional da área de TI, a TI não dá tempo de você fazer a faculdade. Por quê? Quando você entrar na faculdade, o que eles estão ensinando já está atrasado e vai ficar ainda mais atrasado quando você terminar, especialmente com o modelo aqui do Brasil. Me parece que nos Estados Unidos é um pouco diferente, as universidades elas têm liberdade para atualizar o currículo. Aqui o MEC se mete, então o MEC se mete e você, para mudar um currículo, você precisa da autorização do MEC. E claro, não vai dar tempo, isso não vai funcionar, porque deve você mandar isso para o MEC, você entende? Essas coisas levam anos para serem aprovadas. Quando você tem uma tecnologia que ela vai surgir hoje, vai entrar na sua vida, você aprende, quando você fica bom nela, ela já desapareceu, ela não existe mais. Então não dá tempo de você pegar e aprender isso na faculdade. Muitas áreas estão sendo afetadas dessa forma. O marketing está mudando completamente. As pessoas continuam indo para as faculdades para fazer marketing. As faculdades aqui no Brasil continuam ensinando os modelos tradicionais de marketing, mas os modelos tradicionais de marketing vão deixar de ser utilizados quando a televisão, da forma que a gente está vendo, desaparecer, porque ela vem desaparecendo a cada dia. Se você está fazendo uma carreira na indústria da televisão, você precisa saber que essa indústria está desaparecendo. Ela está perdendo audiência assim, ó, enquanto as outras mídias estão crescendo assim. Agora, você não vai para uma faculdade aprender sobre Facebook, você não vai para uma faculdade aprender sobre YouTube e outras mídias, WhatsApp. Por quê? Porque essas mídias são todas muito recentes e quando você conseguir colocar isso no currículo, elas também já sofreram uma mudança profunda, uma mudança absoluta. Então, às vezes você pode me perguntar, Jober, e aí o que fazer se eu quero atuar numa área e é uma dessas áreas que pode estar desaparecendo? Vai lá e construa o seu currículo artesanalmente. Você escolhe aquilo que você vai colocar no currículo. Vai lá, faz o curso com essa pessoa que é uma autoridade naquele segmento. Depois você faz com outro e você vai formando o seu currículo de acordo com aquilo que você entende que você consegue trazer riqueza para a sua vida agora. Não é daqui 5 anos, não é daqui a 10 anos. Você consegue trazer riqueza para a sua vida agora. Essa é a boa notícia, que você não precisa esperar 5 anos, 10 anos. E, claro, antes que alguém comece a tirar pedra em mim, esse aqui é um estilingue, tá? Deixa eu dizer, existem faculdades que você tem que fazer se você quiser exercer a profissão, senão você vai preso. Medicina, arquitetura, engenharia, existem faculdades que não tem jeito, tá? Direito, se você não tiver um diploma, você vai preso. E se você tem esse sonho no seu coração, então você vai lá e faça essas faculdades, mas saiba que qualquer uma delas, inclusive a medicina, precisa ser complementada com cursos extras curriculares que vão trazer valor muito importante para os dias de hoje, para o seu currículo, tá? Um médico que não leve a tecnologia que está transbordando hoje para a sua vida, para a vida dos seus pacientes, para o seu dia a dia, está fadado a ser um mau médico. Então, só para que você tenha uma ideia. Então, é muito importante você fazer essa construção dessa forma. Construir um currículo artesanal, construir um currículo único. Então, quando eu olhar para você, por que você deveria me contratar? Porque você deveria contratar a minha empresa? E a resposta deveria ser, porque eu sou único, ninguém faz. Uma das minhas empresas, eu tenho uma escola de inglês, essa empresa, ela é única na forma dela atuar. Você pode não gostar dela, da forma como nós ensinamos inglês. A gente ensina as pessoas nessa empresa a falar inglês em 8 semanas. Jober, é impossível falar inglês em 8 semanas. Eu sei, por isso que nós só ensinamos até agora uns 40, 50 mil alunos. Se as pessoas acreditassem que era possível, a gente já teria ensinado mais de 1 milhão. Se isso faz sentido para você. Mas, se você chegar e falar assim, olha, eu quero aprender em 8 semanas, eu sou único. Não tem, a nossa empresa, uma das minhas empresas, não tem outra empresa no Brasil que faça isso. E eu quero que você faça isso com o seu currículo, que as pessoas olhem para você e, se elas gostarem, elas vão ficar, e às vezes elas nem gostam de você, mas elas vão ter que te contratar. Por quê? Porque você é o único no seu segmento, porque você tem um currículo único, não dá para comparar com ninguém. Tamo junto nisso? Se você estiver pronto para construir um currículo artesanal, se você estiver pronto a construir um currículo único, se você estiver pronto a construir um currículo que vai levar você nessa estrada para o futuro, eu quero dizer para você que the best is yet to come. O melhor ainda está por vir. See you soon. Nos vemos em breve and God bless you. Deus abençoe você.